Brasil pode até ser favorito nesse grupo. Mas existe um detalhe muito perigoso, que pode complicar completamente a disputa pela liderança. E não. O problema não é necessariamente perder para Marrocos. O problema pode ser o Haiti. Sim. Porque em grupos curtos de Copa do Mundo, às vezes o adversário mais fraco é justamente o que decide tudo. E quando você olha esse grupo, uma coisa fica muito clara. Existe uma disputa fortíssima pela primeira colocação, porque ninguém quer cruzar cedo com a potência nas oitavas. E aqui entra o grande ponto. Marrocos e Escócia provavelmente vão vencer o Haiti. Ou pelo menos, é isso que eles acreditam. Então o Brasil não pode simplesmente ganhar do Haiti. O Brasil talvez precise golear o Haiti, porque saldo pode decidir tudo. Imagina esse cenário. Marrocos vence Haiti por 3-0. Escócia vence Haiti por 2-0. E o Brasil ganha só por 1-0. Pronto. A pressão muda completamente. Porque aí, qualquer empate contra Marrocos ou Escócia já pode custar a liderança. E sinceramente, o jogo contra o Haiti pode acabar sendo o jogo mais importante da fase de grupos. Não pelo nível do adversário, mas pelo efeito matemático do grupo. Porque em Copa do Mundo, o primeiro critério normalmente é pontos, saldo de gols, gols marcados. E é exatamente aí que grupos embolam. Agora, quem é o segundo time mais forte do grupo? Sem dúvida nenhuma, Marrocos. Isso nem deveria gerar debate. Marrocos hoje é uma seleção extremamente competitiva, muito organizada defensivamente, fisicamente forte, com jogadores acostumados ao futebol europeu e principalmente um time muito difícil de desmontar. O problema de enfrentar Marrocos é que eles adoram exatamente o cenário que o Brasil costuma sofrer. Eles defendem com linhas baixas, esperam o erro e aceleram muito rápido no contra-ataque. Ou seja, se o Brasil sair desesperado para atacar, pode acabar oferecendo o jogo perfeito para eles. E por isso o jogo da estreia talvez decida o grupo inteiro. Porque se o Brasil vence Marrocos logo no começo, a seleção praticamente assume o controle da chave. Aí o cenário muda completamente. Porque o Brasil poderia chegar na segunda rodada sabendo exatamente do que precisa. Talvez até podendo administrar resultado contra a Escócia depois. E muita gente está ignorando a Escócia. Erro grave! Porque a Escócia talvez seja o time mais chato de enfrentar. É aquele estilo europeu físico, jogo duro, muita bola aérea, muito contato, muito cruzamento, muito combate. Talvez a Escócia não tenha o talento técnico de Marrocos, mas a intensidade pode complicar qualquer seleção, principalmente em terceira rodada. Olha os jogos do Brasil! E sinceramente, a ordem dos jogos ajuda muito o Brasil. Porque o Brasil enfrenta primeiro o adversário mais forte. Isso significa que Ancelotti vai descobrir cedo o nível real da equipe. E se vencer Marrocos, a seleção ganha tranquilidade. E aí entra, talvez a principal diferença desse Brasil: Carlo Ancelotti. Porque Ancelotti empreende grupos de torneios curtos como poucos treinadores no planeta. Ele sabe que Copa do Mundo não é sobre espetáculo, é sobre sobrevivência, controle, eficiência. E sinceramente, o Brasil tem peças perfeitas para esse título em competição. Vini Júnior para decidir jogos travados, Bruno Guimarães para controlar ritmo, Neymar para momentos de pressão, e um elenco profundo para rodar o time.
que o Brasil precisa de verdade para terminar em primeiro? A resposta é simples: vencer Marrocos. Fazer a salve contra Haiti, evitar desgaste emocional contra a Escócia e controlar os detalhes defensivos. Porque se o Brasil empata com Marrocos, a conta muda. Aí provavelmente vai precisar vencer Escócia e ainda estudar saldo. E existe um cenário muito perigoso: todos vencem Haiti, Brasil empata com Marrocos, Brasil empata com Escócia. Pronto, grupo embolado, classificação decidida em saldo, gols marcados. E é exatamente esse tipo de situação que gera drama em Copa do Mundo. Mas o detalhe mais importante começa agora. Porque o grupo C cruza com o grupo F no mata-mata. E esse grupo merece muita atenção. O grupo F é formado por Ejole Holanda, Japão, Tunísia, Suécia. E sinceramente, a Holanda parece como favorita clara para terminar em primeiro. A seleção holandesa continua sendo uma potência europeia. Time forte fisicamente, muito organizado taticamente, com jogadores de altíssimo nível e acostumado a jogos grandes de Copa do Mundo. Atrás da Holanda, a disputa promete ser muito equilibrada. Japão e Suécia devem brigar diretamente pela segunda vaga, enquanto a Tunísia tenta surpreender. O Japão chega como uma seleção extremamente rápida e disciplinada taticamente. Já a Suécia aposta na força física, intensidade e organização defensiva. E sinceramente, qualquer um dos dois pode complicar muito no mata-mata. Agora vem o detalhe decisivo para o Brasil. Se o Brasil terminar em primeiro do grupo C, vai enfrentar o segundo colocado do grupo F. 29 de junho, MRG Estádio. Ou seja, o Brasil provavelmente evitaria a Holanda logo no primeiro mata-mata. E isso muda completamente o caminho da seleção. Mas, se o Brasil terminar em segundo do grupo, a situação muda drasticamente. Porque aí o adversário provavelmente será justamente a Holanda. 29 de junho, Monterrey, México. Enfrentar a Holanda tão cedo seria um dos piores cenários possíveis, porque é um confronto pesado, equilibrado e perigoso logo na rodada de 32. Por isso a liderança do grupo é tão importante. Ancelotti sabe disso. Ele entende que Copa do Mundo não é apenas jogar bem, é construir o caminho certo. Então o objetivo do Brasil na primeira fase parece muito claro: vencer Marrocos na estreia, construir saldo contra Haiti, controlar a pressão contra Escócia e terminar em primeiro para evitar a Holanda. E você? Quem será o segundo colocado do grupo F? Japão, Suécia ou Holanda? Pode até tropeçar e complicar o chaveamento inteiro. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque agora... mais uma dúvida. Responda também. O Brasil consegue terminar em primeiro do grupo. Quem é mais forte, Marrocos ou Escócia? Qual será o jogo mais duro para o Brasil? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque quero saber muitas opiniões do povo brasileiro. E como estão as expectativas para essa Copa do Mundo?